Fala superceiros, aqui é o professor Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, galera, vou pedir para vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, dá aquele joinha positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a ficar fortão com cara de super-herói, então se inscreve lá, dá aquele joinha positivo e vem com Super Malva. Galera, estamos aí com concursos novos abertos e vamos aí recomeçar as nossas videoaulas. Esse vídeo da função social da escola, eu já realizei 2 videoaulas sobre a função social da escola entre o final de 2020 e agora começo de 2021. E estava prestando concurso aqui na minha cidade, já sou servidor da minha cidade, prestei agora para uma segunda função e passei com 81,83%, né? Passei muito bem, estou aguardando aí sair o resultado final e ansioso, que acredito que já seja chamado na primeira chamada aí, né, dos professores. Agora com a mudança de regime nós podemos dobrar, então eu prestei um novo concurso e agora vou ter um segundo cargo como professor. Só que abriram novos concursos, estou prestando agora para diretor de escola e por conta disso, eu acho legal a gente refazer as videoaulas aí, né? Pra sempre ter uma coisa nova, alguma coisa que a gente não viu, um novo formato da mesma aula. É sempre legal para nos auxiliar, tá? Então, vamos aqui. E agora também o pessoal tinha cobrado, Super Malva, pelo amor de Deus, coloca os textos na tela pra gente. Eu não sabia como fazia. Vocês vão ver meus vídeos antigos, era só eu falando, gesticulando. Mas agora aí, ó, pronto, pessoal, aprendi a mexer um pouquinho de nada. Eu aprendi a mexer nos programas aí, tô apanhando um pouco, tentei deixar o fundo mais translúcido possível, tô aqui no cantinho da tela e vamos aí, né, não sei se pra vocês, acho que é aqui nesse cantinho, né, no cantinho, bom, no meu canto aqui, quando assiste é no canto esquerdo, né, não sei qual a direção aí de vocês, mas vamos lá galera, vamos deixar de conversinha e vamos aí para a nossa videoaula sobre a função social da escola. Já se inscreveram? Já deram aquela curtida? Então vem com o tio. Função social da escola, por Celina Alves Arias. Bom, gente, nós vamos começar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o CONTE, a função social da escola e depois fazer uma mini conclusão. É um texto curto, é um texto bem rápido aí, porém com as explicações a videoaula acaba ficando um pouquinho mais demorada, porque o importante é entender o que o texto pede, tá bom? Então aqui tá falando um pouquinho sobre o que é o CONTE, os seus princípios, função social da escola, tá? É só realmente aí um sumário. Vamos lá, pessoal, falando do CONTE, o que é o CONTE? Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, como nós podemos ver aí. E o que o CONTE defende, gente? Um dos princípios do CONTE é: primeiro, defesa da escola pública, gratuita e laica em todos os níveis. Por que em todos os níveis, galera? Aliás, vamos voltar do começo. Defesa da escola pública. O que é uma escola pública? Uma escola gratuita, uma escola livre para todas as pessoas, tá? Não pode entrar, a escola particular só entra quem paga, a escola pública não, é livre para qualquer pessoa, vai lá, se matricula e ela tem o direito de estudar. Defesa da escola pública, gratuita, não tem que ter custo algum. Gente, quando eu estudava na escola estadual, nós tínhamos um problema seríssimo de professores, escolas adotando livros didáticos, professores adotando livros, escola adotando uniforme escolar, só que isso as pessoas tinham que comprar, né? Comprar livros didáticos. Eu fui criado pela minha avó, minha irmã e eu. Era um sacrifício. Minha irmã repetiu 2 anos aí e a gente acabou entrando na mesma turma. Começamos a estudar juntos. Aí vocês falam, pô, que legal, né? Ela repetiu, mas pelo menos vocês dividiam um livro. A escola não deixava. Gente, uma escola pública, uma escola estadual, não deixava. Minha avó, coitada, tinha que se desdobrar do avesso, comprar 2 livros de geografia, 2 livros de história, 2 livros de inglês, 2 livros de português e assim sucessivamente. Por quê? Tem exercícios no livro, e aí cada um tem que fazer o seu. Gente, que absurdo, uma escola pública adotando o livro didático e fazendo famílias comprarem, né? Meu avô, gente, era aposentado, já faleceu, era aposentado, ganhava um salário mínimo de aposentadoria, nem tinha obrigação de criar netos, já tinham criado seus filhos. Então você imagina o sacrifício deles. Se fosse hoje, gente, cada livro didático era média 150, 180, 230 reais um livro didático. Minha avó tinha que comprar 2 de cada. Você imagina, gastava quase R$1.500 com material escolar todo ano, de livro, né? Sem material escolar. Aí a escola vinha e inventava uniforme escolar. E aí tinha que estudar, para entrar na escola, chegava a proibir alunos de entrar se não tivesse um uniforme escolar. Isso era um absurdo.
Então por isso que o Conte defende escola pública gratuita, não pode cobrar nada. Nessa pandemia os pais eu fazia muita videoaula e os pais falavam assim: ah, professor, precisa comprar alguma coisa? Eu falava: não, pais, não precisa comprar nada, tudo, você vai trabalhar com o que tem em casa. Muitas vezes a Secretaria de Educação, ela passava umas videoaulas meio fantásticas ali, né, do tipo, sabe aqueles programas de receita que tem na televisão, que fala assim: olha, você vai usar tomilho, você vai usar cravo da Índia vindo da Malásia, você vai usar tomates da Etiópia. Mano, sabe aquelas coisas que os caras passam umas receitas no programa que você não tem nada daquilo em casa e não acha para comprar? É a mesma coisa. Muitas vezes a Secretaria da Educação, ela passava videoaulas com produtos ali, com coisas, tintas e umas coisas assim que não tinha como trabalhar em casa. Eu trabalho com periferia. Então, o que eu fazia? Eu refazia aquelas aulas e passava para os pais: não é para comprar nada. Olha, pega uma caixa de pizza, se não tiver, pode ser uma bandeja, se não tiver, pode ser uma cartolina, se não tiver, pode ser um pedaço de jornal. Gente, eu adaptava a minha aula de uma forma que não constrangesse a família. Muitas famílias perdendo emprego, perdendo casa da pandemia, porque não podia pagar um aluguel. Eu ia chegar lá para eles e falar assim: não, pai, tem que ser uma caixa de pizza, mas não é uma caixa de pizza qualquer, tem que ser uma caixa de pizza daquelas oitavada, parecendo um octágono, porque ela é mais durinha, só faltava falar que tem que ser a pizzaria, né, gente, pelo amor de Deus, a família não tinha condições de comprar uma pizza para poder usar uma caixa, né? Olha, tem que comprar bolinhas emborrachadas. Não, usa tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa você acha no lixo, pega com a família, vai num bar, fala: moço, o senhor pode guardar umas tampinhas de garrafa para mim, que eu vou precisar do trabalho de escola? Então fica mais fácil, né? E nós temos que fazer isso, a escola tem que fazer isso, e o Conte defende isso, né? Você não pode de forma nenhuma ficar cobrando coisas das famílias, aí exigindo material escolar, exigindo coisas que as famílias não podem comprar. Por isso o Conte defende, galera, princípio: escola pública gratuita e laica. O que é laico, pessoal? Desde a aurora dos tempos, da história da educação no Brasil, a Igreja Católica, ela é detentora, sempre foi detentora da educação. E aí o que acontecia? Eu não sei se está muito chiado, pessoal. Eu vou tentar desligar aqui o ventilador. É que tá Eu acho que dá pra aguentar, né? Acho que dá pra ficar, né? Porque tá um calor hoje, pessoal, que não tá dando aqui. Eu ia até desligar, mas acho que eu vou acabar desidratando aqui durante a videoaula. Desculpa. Então, assim, desde que iniciou a educação no Brasil, que a educação chegou aqui no Brasil, a Igreja Católica ela tinha um pleno domínio. E só estudava lá filhos de ricos, né? E quando eles abriram para os filhos dos pobres, os negros também não podiam. E quando eles abriram para os filhos dos negros, ainda assim a educação, gente, era muito desigual. Por quê? Isso, gente, foi levando séculos, viu? Não foi uma coisa de um dia para o outro, não. Quando eles liberaram para os filhos, para as crianças negras, filhos de pobres, a educação era dividida. Os filhos dos ricos, eles aprendiam matérias, ensinos ali para se tornarem administradores, advogados, né, pessoas ali da alta patente, para dar sequência ao trabalho dos pais deles, aos patrimônios da família. E o filho do pobre, ele aprendia sobre lavoura, café, gente, que era o maior mercado da época. Então eles aprendiam sobre como cultivar café, plantar, colher e... Mano, então era uma coisa absurda. E a igreja... Gente, aqui não é falando mal de igreja nenhuma, isso aí é história, eu não tenho o que falar, né? Não tem como você, né, fugir disso. A igreja, ela fazia o quê? Ela obrigava, ela falava assim: ó, para ensinar isso. Gente, se você tentasse ensinar alguma coisa que não estava no padrão de ensino da igreja, ela exonerava o professor. Se bobear, até excomungava o cara da igreja, né? O professor não tinha, a professora, era exclusivamente professora, né? E isso lembra um pouquinho o filme Sociedade dos Poetas Mortos, de 1990, lá com o Robin Williams, né? Que é um filme muito bacana, eu particularmente tenho ele em casa. Puxa, esqueci de pegar para mostrar para vocês a capinha. Esse filme, ele remete muito com o professor, ele via situações ali na escola, que ele queria mostrar para os alunos e... o aluno colocar em prática aquilo que ele sonhava, seu desejo, aprender coisas relevantes para a vida dele. E a escola, ela não permitia. E quando o negócio chegou no limite, a escola foi lá e expulsou o professor. Outro filme que eu posso também fazer uma indicação para vocês é O Sorriso de Mona Lisa, de 2004, se eu não me engano, com a Julia Roberts, que na verdade nada mais é do que uma versão feminina de Sociedade dos Poetas Mortos. É o mesmo filme, só que uma versão feminina. E é um filme maravilhoso também, que é a mesma situação. E
Né, outra situação que eu posso também colocar aqui, outra indicação que eu posso fazer para vocês, por enquanto ainda está no Netflix, é uma série, não é dinamarquesa, canadense, uma série canadense chamada Anne with E. Anne, com 2 N's, with, letra E. Anne with E, que é baseado na série literária Anne de Green Gables, aí, que é uma série literária do início do século XX. E a Anne, pessoal, por que eu estou mencionando isso? Eu vou mencionar muito isso durante minhas videoaulas. A Anne é uma série que eu menciono muito durante minhas videoaulas. Só que nesse contexto aqui, o que está encaixando tem uma cena lá, já vou dar um spoiler aqui para vocês, da segunda, terceira temporada, que tem uma menininha índia e os indígenas estão ali e tal, e o pessoal chega e fala assim, vamos lá ensinar para eles, né, botar eles na escola e tal, e quando chega lá, na verdade, cara, as freiras deitam e rola com as crianças indígenas, porque bate, judia da criança, não deixa os pais ter contato com a criança. E por quê? Por que eles fazem isso? Agora voltando aqui para a educação do Brasil, para vocês verem como tá ligado meus exemplos. A igreja, ela queria catequizar os índios, queria catequizar todas as pessoas, tipo assim, você tem que aprender a minha cultura, a sua cultura para mim não interessa. E a Anne with E, ela mostra isso muito explícito lá na série. E aqui na educação brasileira, gente, era bem assim, né? Os jesuítas, eles queriam catequizar os índios. Filho, você tem que aprender a minha cultura, esquece a sua cultura, que a sua cultura é lixo, a sua cultura é bosta, desculpa a palavra, a sua cultura não vale nada pra mim, sabe? Então eles não respeitavam a cultura indígena, não respeitavam a religião indígena, os costumes, nada. E a mesma coisa eles faziam com as crianças ali, eles tinham que trazer pro meio deles. E a igreja, gente, ela dominou, deitou e rolou e comandou e teve poder absoluto na educação do Brasil por mais de 4 décadas. Somente ali, em meados da terceira década do século XX, do século passado aí, gente, não tem 100 anos isso ainda. Foi que os neoliberais lá lutaram muito e, cara, foi muito punk ali a luta deles para conseguir desvencilhar a educação da religião. Tá, então por isso, aqui vocês veem uma palavrinha que eu falei, cara, a explanação é gigante, porque eu preciso que vocês entendam isso é muito importante, tá? A escola é laica, mas espera aí, Super Malva, vem cá, conta uma coisa pra mim. Se a escola é laica, por que tem? Comemora Páscoa, comemora Carnaval, comemora Festa Junina, comemora Natal. Gente, comemora de uma forma cultural. Como está na cultura do nosso país, precisa ser trabalhado na escola, mas não é comemorado de uma forma religiosa. Super Malva, mas tem outra pegada aí no que você está falando. Mas, porque eu trabalho numa escola, que a escola tem ensino religioso. Claro, pessoal, tem ensino religioso sim, mas também é passado de uma forma cultural. Tanto que, hoje, se nós estivermos numa comunidade, e lá, por exemplo, tem uma comunidade judaica muito grande, embora judeu não estuda em escala pública, né? A gente sabe disso, mas tem uma comunidade judaica muito grande ali. E os judeus falam, eu quero o ensino da Torá. Cara, é um direito, a escola tem que trabalhar, tem que ter um professor ali ensinando o ensino, a religião judaica. Que nem, por exemplo, na minha cidade teve uma imigração muito grande de bolivianos, e eles têm uma religião, cara, eu nunca lembro qual é o nome, já perguntei para alguns pais de alunos, eles não gostam muito de falar, mas eles até falaram, mas eu não lembro mesmo. E eles usam véus, túnicas grandes, até no verão, não cortam o cabelo das crianças, pode ser até menino mesmo, não cortam, é uma coisa assim muito, muito da cultura deles. Se eles chegarem e falar, eu quero que ensine a minha religião na escola, tem que ensinar, tá? Mas Super Malva, ainda não entendi. Se a escola é laica, por que tem que ensinar religião? De uma forma cultural, de uma forma como divulgação. É um direito da criança. Se tiver 50 religiões ali na comunidade e eles quiserem que ensine as 50 religiões diferentes, tem que ensinar. Se não vai ensinar um, não vai ensinar nenhum, tá? Então não é só... que normalmente a maioria é cristão, então por isso que só a religião cristã que é passada ali, né? Alguns ensinamentos da Bíblia, mas tudo de uma forma cultural, tá? Tanto que não é obrigatório. É obrigatório a aula, mas não é obrigatório assistir, tá? Tem famílias ali que não são cristãos, não gostam, não são cristãs, e falam, não quero que tenha um ensino, não pode punir a criança de nenhuma forma aí... como fala, prejudicar a criança no seu ensino de nenhuma forma por conta do ensino religioso, tá? Então a escola, o Conte, ele defende a escola pública gratuita e laica, tá? Livre do controle do poder de qualquer religião. Joia? Em todos os níveis. O que são todos os níveis? Todos os níveis da educação básica, que é da educação infantil aos 4 anos de idade até o ensino médio ao final dos 17 anos. Super Malva, só uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Super Malva, olha só. A educação infantil ela não começa na creche aos 0 anos?
Começa, só que a educação básica ela só começa a partir dos 4 anos no estágio 1, tá bom? De 0 a 3 anos, a creche é educação infantil? É. Considera educação infantil? Sim, mas ela não é obrigatória e ela não entra na educação básica, certo? Então, não confunda. Gente, isso é muito importante, em algum momento a gente vai trabalhar isso, mas eu acho legal falar. Não confundam a educação básica com a educação infantil, tá? A educação infantil, estágio 1 e 2, de 4 a 6 anos, elas entram na educação básica. A creche de 0 a 3, não. Creche de 0 a 3 é educação infantil também? É, mas ela não é obrigatória. Obrigatória é a partir dos 4 anos, tá? É muito importante saber disso. Mas, vamos para o segundo princípio aqui do contexto. Educação como direito de todos e dever do Estado. Dever do Estado, certo? Então é um direito de todos, ou seja, todos têm direito à educação. Todos. Negro, branco, índio, cristão, muçulmano, asiático, qualquer nacionalidade, raça, qualquer religião, todos têm direito à educação. E é um dever do Estado. O que é Estado? Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amapá? Não. Amapá. Você confunde Amapá com Macapá, pessoal. Amapá e Acre, eu acho que eu nunca conheci ninguém do Amapá nem do Acre, né? Então, se tiver alguém aí assistindo a videoaula, cara, muito prazer. Então, assim, não é o Estado territorial, o Estado no sentido de governo, tá? É um dever dos governantes do nosso país cuidar da educação e garantir a educação gratuita para todos. Terceiro princípio. Gente, eu amo esse princípio. Regulamentação do ensino privado sob o controle do Estado. Regulamentação do ensino privado sob o controle do Estado. Gente, o Estado tendo controle sobre o que é trabalhado no ensino privado. Ah, não acho justo, eu monto uma escola, gasto meu dinheiro, eu que investi tudo, o Estado vai dar palpite? Ele não vai dar palpite. Gente, o Estado tem que saber o que é ensinado nas escolas públicas. E quando nós chegarmos, não é para vocês olharem, seus biblioteiros, quando nós chegarmos no 6º tópico aí embaixo, vocês vão entender esse terceiro, tá bom? Vocês vão entender melhor, tá? Essa questão da importância da regulamentação do ensino privado sob o controle do Estado, tá? Vocês vão entender isso no 6º tópico aí. É rapidinho, a gente já vai ver, vocês vão entender melhor. O 4º tópico, não inclusão do setor da educação na OMC. Gente, outra coisa maravilhosa. Princípio, Conté defende a não inclusão do setor da educação. O que é a OMC, Supermalva? Pelo amor de Deus, esclareça para mim. Organização Mundial do Comércio. Gente, escola não é comércio, educação não é comércio, não pode ser tratado como comércio. Ah, mas eu tenho uma escola pública, eu vendo educação e as pessoas compram conhecimento, então é uma venda e uma compra, é uma troca, é um comércio. Não, não é comércio, a educação ela não é negociável, ela é um direito de todos. Se você tem uma escola privada, legal, cara, você está garantindo ali um público que quer ter um diferencial, mas não pode de forma nenhuma ser tratado como um comércio, porque a educação ela não defende interesse de ninguém além do cidadão, além da formação daquele jovem, daquela criança como cidadão no futuro, tá bom? Então jamais, never, nunca, nevermore, a educação deve ser tratada como comércio. Por isso, a não inclusão do setor da educação na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Zip zap zoom. 5º princípio, não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional. Galera, o que é rumo? Né? Para onde nós estamos caminhando? Para o futuro, né? O caminho que nós estamos trilhando. Não intromissão dos organismos internacionais. Ninguém, cara, país nenhum, organização nenhuma, instituto nenhum internacional pode meter o bedelho e falar, é o seguinte, cara, eu tô aqui no meu país, mas eu acho que lá no Brasil tem que ser trabalhado assim. Show, tem que achar nada, cara. Vai cuidar do teu país que a gente cuida do nosso, tá? Então, o Conté defende a não intromissão aí de nenhum órgão internacional, tá? Nenhum organismo internacional sobre os rumos aí da educação no Brasil. Quem palpita sobre nós somos nós. Ponto, acabou, pá. 6º princípio que vai nos remeter ao 3º de novo. Defesa de um sistema nacional de educação, na rede pública e privada. Galera, o que é esse Sistema Nacional de Educação? Na época desse texto, não existia. Hoje, 2021, finalzinho de 2021, existe, porque foi homologado em 2018 a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Supermalva, esclareça, por favor. Esclareço para você. Olha só, antigamente, uma família mudava do Rio Grande do Sul pro Mato Grosso. Gente, a criança,
ela não conseguia acompanhar. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul era ensinado uma coisa assim, tal, pá. Quando ela foi para Mato Grosso, gente, era ensinado outro tipo de coisa. Isso nos remete a Paulo Freire, né? Paulo Freire, que lutou muito por esse tipo de coisa. Inclusive, Paulo Freire também é auxiliado aí pela defesa do Jean Piaget, né? No contato direto com o objeto de estudo. Então, assim, aprendia outra coisa. Quando a criança vinha lá do Pernambuco, né? Do Pernambuco não existe. A criança vinha de Pernambuco para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou de repente ia do Paraná para Goiás, ou de repente do Amapá para Piauí, né? Então era muita discrepância, a criança não acompanhava, perdia ano letivo, começava a repetir. Por quê? Porque, gente, era muito diferente o ensino. Tá? Então foi trabalhado, isso foi discutido e foi visto aí a importância da criação da Base Nacional Comum Curricular. Super Malva, você ainda não falou o que é a Base Nacional Comum Curricular. Vou falar agora. É uma base, pessoal, é um documento normativo, ou seja, é obrigatório, ele tem que ser cumprido. Que ele fala o seguinte, grosseiramente falando, né? Do estágio 1 até o final do estágio 1, até o finalzinho lá do ano, quando vai entrar no estágio 2, um exemplo esporádico, a criança tem que saber coordenação motora, traçado, tem que saber segurar um lápis, manusear uma tesoura. Beleza. Do início do estágio 2 até o final do estágio 2, ele tem que saber as letras do nome dele, as vogais, as consoantes, ponto. Do primeiro ano até o final, até o final do primeiro ano, tem que saber ler e escrever. E assim por diante. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabeleceu parâmetros mínimos ao final de cada ciclo, final de cada ano letivo. Para quê? Isso tem que ser trabalhado no país inteiro, tá? Todo mundo tem que trabalhar de uma forma uniforme, tá? Para quê? Para que quando uma criança venha do Acre para Rondônia, de Roraima para o Mato Grosso do Sul, que eu não falei ainda, Sergipe para Santa Catarina, a criança, ela vai ter dificuldade? Vai, pessoal, vai ter bastante dificuldade pela questão de regionalização, feriados. Tem sim as suas peculiaridades que vai dar dificuldade, mas a criança, ela vai ter mais ou menos o mesmo parâmetro curricular que ela tinha onde ela morava, tá bom? Então essa é a importância. Agora nós vamos nos remeter ao terceiro princípio, que é aquilo que eu falei, a regulamentação da rede privada sob o controle do Estado. Porque a rede privada também tem que seguir a Base Nacional Comum Curricular. Ela não pode chegar lá e falar assim, quer saber? Eu vou ensinar a falar francês, eu vou ensinar a falar espanhol, eu vou ensinar o sistema monetário americano, porque eu quero que meus alunos vão todos para os Estados Unidos. Não pode. Ela tem que ensinar o que está na BNCC. Por quê? Porque a criança que está hoje no particular, amanhã ele pode estar na pública. A criança que está hoje na pública, amanhã ele pode estar no particular. Então, por esse motivo, essa regulamentação da escola do ensino privado sob o controle do Estado é muito importante, porque o Estado tem que saber o que está sendo trabalhado lá para ver se está de acordo com aquilo que a BNCC pede. Beleza? Tinha alguma coisa da BNCC que eu tinha que falar para vocês. Ah, tá. BNCC... Aí você fala assim, então a BNCC ela dá todo o conteúdo para ser trabalhado. Quem dá conteúdo é o currículo. E o currículo, gente, ele tem que ser regional, ele tem que ser setorial. Por quê? Porque, por exemplo, só na minha cidade é grande, acho que, se eu não me engano, pessoal, eu não quero falar besteira, mas acho que Guarulhos deve ser a segunda... acho que a segunda maior... Bom, daqui do estado de São Paulo é a segunda maior. Do Brasil eu não sei se ela é a segunda maior, terceira, quarta, quinta, mas é uma das maiores do Brasil. Tanto que tem o maior aeroporto aí do país, tá? Então, por exemplo, crianças do centro de Guarulhos, da região central, elas têm um formato, um estilo de vida mais urbano, um estilo de vida diferenciado. E eu, por exemplo, dou aula na periferia. E na periferia, gente, tudo é mais difícil, né? Não é tão periferia, mas eles têm sim um pouco mais de dificuldade que as crianças do centro. Então a realidade de um é diferente da realidade de outro. Por exemplo, na minha região, eu tenho casos, sim, por exemplo, eu não posso pedir uma pesquisa no Google. Eu não posso, por exemplo, falar assim, olha, assiste o desenho do Shrek, que amanhã a gente vai fazer um trabalhinho sobre o Shrek. Tá lá no Netflix. A maioria não tem um Netflix em casa. A maioria não tem um computador em casa, e se tem um computador ou um celular, não tem uma internet que ele possa permitir uma pesquisa no Google. Então o que a gente tem que fazer, por exemplo, na nossa escola? Um exemplo que eu estou dando. A gente dá pesquisa no livro. Mas que livro? Qualquer livro? Não, o livro que eles receberam da rede. Olha, gente, vocês vão fazer uma pesquisa no livro de vocês, que está na página tal, que vai falar sobre o assunto tal.
A criança chega em casa, ela vai fazer a pesquisa no livro, porque é o que ela tem. Agora, no centro, é mais fácil, né? Alguns outros bairros de Guarulhos, que é um poder aquisitivo um pouco melhor, a criança, ela tem acesso à internet fácil, ela tem ali Netflix, Amazon Prime, Globoplay, HBO Max, e Disney Plus, e Disney Channel, e um monte de coisa. Então você pode pedir você tem uma gama uma gama maior de material para trabalhar com essas crianças, de objetos de pesquisa. Num setor de periferia, você tem uma gama menor, então você tem que trabalhar com o que tem, tá? Por conta da realidade daquela comunidade. Então esse é o currículo. O currículo ele tem que ser setorial. Então não entendi. Para que serve a BNCC se cada setor, se cada região vai trabalhar de uma forma? Gente, eu costumo dar um exemplo assim. A BNCC, ela é o shopping center. É o lugar onde você tem que chegar. Se você vai pela rodovia, pelo rio, pela estrada, pela avenida ou por dentro da cidade, o importante é você chegar no shopping. Se você vai de carro, de moto, bicicleta, barco, jegue, a pé, a forma que você vai não me interessa, tá? O importante é chegar no shopping. Então a BNCC ela estabelece um parâmetro. Você tem que chegar em determinado ponto, a cada final de ano, a cada final de ciclo. Até aqui você tem que chegar. Como você vai chegar? Se é aula em vídeo, se é aula com palestra, se é aula com trabalho, se é através de projetos, isso aí o currículo vai determinar de acordo com as condições. Beleza, galera? Olha, isso é até legal para vocês aprenderem, é muito importante, a diferença entre currículo e a BNCC, tá? A BNCC é um documento normativo, ela estabelece normas até onde lugares que você tem que chegar. Lembra do shopping center, tá? Até onde você tem que chegar. Como você vai chegar lá? Seja o caminho que você vai tomar ou as ferramentas que você vai usar, né? Por exemplo, olha aí, ó, o que são os caminhos, né? Que eu falei, a rodovia, o rio, a avenida, a estrada. O que são os caminhos, né? Os caminhos são se você vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar com projeto, vai trabalhar com trabalhos escolares, tá? Esses são os caminhos. Quais são as ferramentas? Vou trabalhar com projeto. Vai ser um projeto como? Um projeto através de pesquisas, vai ser um projeto através de colagem, um projeto através de vídeos, tá? Então aí vai ser as ferramentas, tá? E aí é o meio de transporte que você vai usar. Tá bom? Então, acho que vale aí o exemplozinho que eu dei. O currículo, ele vai determinar como você vai chegar no lugar. A BNCC é somente o shopping center, ela é o lugar que você tem que chegar. Como você vai chegar, você vai arrumar a melhor forma, tá bom? Pessoal, isso foi muito importante passar para vocês, tá? São coisas assim que você fala, pô, tá fugindo um pouco. Não tá, não. Função social da escola, ué. Qual que é a função social da escola? Trabalhar de acordo com a comunidade que você tem. Você não pode chegar na comunidade. Aliás, tem uma outra série aí. Gente, tudo isso eu vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo, para vocês ficarem com as indicações. Tem outra série canadense também, até o momento está no Netflix. Ela tem 8 temporadas, porém só tem 6 no Netflix. É uma série chamada, acho que é When Calls in the Heart, alguma coisa assim. Eu vou colocar o título aí embaixo certinho para vocês. When Calls the Heart, acho que é isso aí. E essa série, é uma série muito bonitinha, bacaninha, vale a pena. Porém, gente, o primeiro capítulo é o que interessa para essa aula. É uma professora rica que ela chega numa cidade do interior para lecionar lá. Eu não sei se ela escolheu ou se foi o lugar que tinha, mas é uma professora aí que ela chega lá na cidade do interior. E quando ela chega lá, ela quer... Olha, gente, todo mundo senta, né, vocês só falam quando eu mandar, vocês pegam o material, põe aqui, põe ali. Pô, era uma cidade de minerador. Aliás, foi uma pequena vila que foi criada ali, porque tinha uma mina, né, de carvão, e os trabalhadores tinham que trabalhar lá e não podiam ficar se deslocando para longe, não tinham carros, carroças, não tinham nada na época, e então foi montada ali uma vila para aqueles mineradores, para que eles pudessem trabalhar ali na mina e estar com suas famílias. Então, o que aconteceu? Meses antes tinha, isso aí no primeiro capítulo, gente, meses antes tinha desabado essa mina e alguns mineradores estavam desaparecidos, outros estavam mortos. Então, quando soou um sino, a professora estava falando, não, ó, eu quero que seja assim, quero que seja assado, e pá, mas ela era boazinha, viu? Mas ela achou assim, ela aprendeu um monte de coisa na escola e ela queria, tipo, meter o louco na escola, ela queria chegar lá, as crianças sentar e aprender. Quando tocou o sino, as crianças tudo saíram correndo. Crianças, eu acabei de falar que não sei o que tal, vocês já estão desobedecendo. Aí uma menininha ficou e falou, não, professora, é que tocou o sino da mina. Ela falou, mas o que tem? É que a mina desabou uns meses atrás. Muitos pais de nossas crianças, dos nossos colegas, estão desaparecidos. Talvez eles tenham achado mais algum corpo.
alguns corpos, alguma coisa assim. E a professora ficou em choque, aí ela correu lá, foi ver, né, e realmente tinham achado mais alguns mineradores ali. Então, assim, quando aconteceu isso, a partir dali ela começou a ter uma outra visão de sala de aula, porque ela falou, pô, eu cheguei aqui, eu sou de uma família rica, eu cheguei aqui cheia de dinheiro, tipo, aqui a escola pode me pagar uma merrequinha para eu dar aula, só que o meu pai tem um monte de dinheiro, ela chegou lá cheia de grana para trabalhar, né? Ela foi lá mais pela experiência profissional do que pelo salário. E aí ela viu que não era ela chegar lá e não, ó, tá aqui, é assim, meu método de trabalho é esse. Ela teve que se adequar às crianças e não as crianças a ela. Ela teve que se adequar às necessidades daquele povoado. Gente, a série é muito bacana, muito bonita, vale muito a pena assistir, tá aí na descrição também, achar a minha quarta indicação aí, When Calls the Heart. E o primeiro capítulo é o que remete à nossa aula aqui, tá? Então, assim, antes que vocês falem, pô, o Superman falou pra caramba, não falou do texto. Eu tô falando do texto até agora, tá? Gente, função social da escola, nós trabalharmos de acordo com a realidade da escola que a gente está. Não adianta a gente chegar na escola e querer ensinar português, matemática, história, geografia, ciências e, sem saber como que é a realidade daquele povo. Como eu falei, você vai pedir uma pesquisa no Google, muitas vezes a criança não tem um computador ou uma internet em casa. Então você precisa conhecer o teu público para poder saber como que você vai trabalhar com eles. Calor hoje, pessoal. Aí, função social da escola, texto, referência da CONEB. O que é a CONEB? Eu vou ter que voltar, galera, que eu nunca lembro. É Confederação Nacional, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui o que é a CONEB, galera, que eu não lembro. Conferência Nacional da Educação Básica. Então, texto, referência da CONEB. Educação é processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas, tá? Então, o que é a educação? Gente, a educação, ela é um processo e uma prática social, acima de tudo. Por quê? Porque ela interfere na realidade das pessoas, na vida das pessoas, nas vidas, né, das pessoas, e ela é constituída. Por quê? Porque, primeiro, olha só o que eu acabei de falar, para vocês verem como eu estou entrosado. Ela é constituída. Por que ela é constituída das relações sociais mais amplas? Porque, primeiro, a escola, a educação, ela precisa conhecer aquele que está entrando ali, para poder saber como trabalhar com ele. E ela é constituinte. Por quê? Porque ela também vai modificar, vai transformar a vida daquele que está entrando ali na escola. Tá? Então, a educação ela é um processo, uma prática social constituída. Por quê? Porque ela recebe o conhecimento sobre o público que ela está atendendo. E ela é constituinte, por quê? Porque ela também transforma a realidade dessas pessoas. Beleza? Constituída, recebe. Constituinte, entrega. Ô, gente, ó, pelo amor de Deus, se vocês acharem que a aula tá legal, pelo menos dá um comentáriozinho aí pra dar uma força, viu? Porque às vezes eu, preciso saber se a aula tá chata, tá legal, pra poder tá melhorando as próximas aulas. Então não esquece de comentar e falar, gostei e tal, tá legal, tá bom? Já falaram pra mim assim, por exemplo, professor, que bom que o YouTube agora tem o 0,5, porque você fala muito rápido, eu tenho que voltar um pouco. Então a gente vai consertando, então é muito importante os comentários. Se for comentário positivo, eu fico mais feliz ainda. B. A educação é processo contínuo de formação. Gente, a educação acaba quando a gente se forma na faculdade? Não. Quando a gente se forma na pós-graduação? Não. Mestrado? Não. Doutorado? Não. Pós-doutorado? Não. Ixi. Quando é que ela acaba? Nunca. Educação é um processo contínuo de formação. Gente, a educação ela está nos acompanhando a vida inteira. Eu estou aqui com algumas décadas, que eu não revelo nem sobre forte tortura, estou com algumas décadas de vida, estou aprendendo até hoje, pessoal. Estou aqui no meu 4º mestrado, estou aqui fazendo mais uma graduação e não sei até quando eu vou estar, até quando eu tiver saúde. Porque precisa, porque é bom para nossa construção, para nossa moral, né? Alguns ganham milhões aí jogando futebol. Gente, eu sou muito ruim de futebol e agora eu tô velho e gordinho. Não dá mais para jogar futebol. Então, eu tenho que investir no quê? No conhecimento. Por quê? Para ficar rico? Se você conhecer algum professor que ficou rico aí dando aula, me avisa, cara, que eu quero seguir o conselho dele, tá bom? Não, gente, não é para ficar rico. É para ter o quê? Para ter uma melhor formação, para ter uma melhor compreensão de mundo, uma melhor realização como profissional e como cidadão, tá? Então, educação, processo contínuo de formação, nunca vai acabar, tá? Nós temos que estar sempre buscando aprender. É bom assistir uma série, assistir uma novela, um filme, legal. É bom estar no barzinho com os amigos conversando, legal. Mas galera, não esqueçamos que nós estamos sempre em construção aí, sempre procurando aperfeiçoar nosso conhecimento, tá bom? Educação é direito inalienável do cidadão. O que é inalienável, pessoal?
é um direito que não pode ser tirado, não pode ser negado, não pode ser, tem uma palavrinha que eu queria lembrar, negligenciado. Não, a educação é um direito inalienável. O cidadão tem direito à educação e tem que receber essa educação. Não pode dizer assim, quando der, eu arrumo uma vaguinha para você. Não, é um direito inalienável. O cidadão tem o direito e ninguém pode tirar isso dele. Tem que ser cumprido, tem que ser garantido o direito da educação. Joia? Embaixo aqui na segunda bolita. A prática social da educação ela deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender às diferenciadas demandas. Então vamos por partes. A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes. Vamos partir do ambiente escolar. Sair da sala de aula, né? No parque as crianças aprendem. Procurar dar uma aula também ali no jardim, na horta da escola, quando tem, na quadra da escola, de explorar os diversos ambientes da escola para o aprendizado. Gente, é muito importante explorar os diversos ambientes da escola, tá bom? Não ficar enfurnado na sala de aula. Também, quando possível, visitar o bairro da escola, o comércio local, as praças. Tem lá aquele córregozinho lá entupido, como que chama? Poluído também. Levar, na medida do possível, quando dá, né? Preparar ali com antecedência, pedir até auxílio de alguns pais, levar as crianças ali, fazer um trabalho, um projeto sobre a poluição da água, mostrando para eles o que acontece. Olha só que triste, né? Vocês têm um córrego aqui não só mal cheiroso, mas que alaga quando chove, traz doença, traz rato. Então a gente precisa cuidar, precisa orientar as pessoas, os moradores, não jogar lixo no córrego. Então assim, a prática social da educação ela tem que ocorrer em diferentes tempos e espaços. Joia? Para atender às diferenciadas demandas. Gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, volta. Outra coisa, isso aqui não está muito dentro do Coneb, mas eu vou explicar para vocês entenderem também. Essa questão aqui de diferenciadas demandas. Nós temos, por exemplo, regiões no país, regiões de comunidades ribeirinhas, né, que tem aquelas que nas margens dos rios. Gente, tem época que o rio dá cheia. E aí aquelas comunidades, eles têm que sair dali e ficar às vezes até meses fora de casa, esperando aquele rio baixar para eles voltarem para as casas deles. Nisso eles ficam em alojamentos, quadras e depósitos, né, galpões. Por conta disso, as aulas têm que ser suspensas, tá? Então isso aqui também, a prática social ela tem que ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, porque a aula é suspensa na escola e vai acontecer de uma forma, não apenas num local diferente, mas de uma forma diferente. Outra coisa também, a gente vai ver isso aí na legislação educacional, a questão de regiões diferenciadas do nosso país também, em que, por exemplo, locais rurais, né, que é época de colheita, por exemplo, de plantio de colheita, requer um tempo muito maior das famílias, e as famílias não têm tempo de levar as crianças à escola, porque a escola não é igual com a gente aqui, que a escola fica 3, 4 ruas da nossa casa. Às vezes a escola fica, gente, a bairros, né, 3, 4 bairros da nossa casa, da casa deles, né, tudo fazenda, imagina, né, o negócio que a escola fica 3 quilômetros, né, da casa. Então, por conta disso, tem um período que a aula também é suspensa, tá? Então, em casa, quando o pai e a mãe conseguem, ele vai auxiliar o filho, quando não, ele vai retornar. Então, entra aqui também nessa questão da diferenciadas demandas, tá? Então, a prática social ela tem que ocorrer em diversos lugares, não somente na escola, na sala de aula, e também respeitando aí as diferenciadas demandas, né? Não falar assim, olha só, vai aprender quando estiver na escola. Não, você está num período de colheita, não dá para levar na escola, tem que procurar reunir as crianças ali, ter um professor, uma pessoa que entenda um pouco melhor, também para auxiliar aquelas crianças durante esse período. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. Gente, o que é locus? Locus é local, tá? É o local onde tudo acontece. Então, como uma prática social, a educação, ela tem como local privilegiado a escola. Por quê? Gente, a escola, o que você faz dentro da escola? Né? Você aprende, troca ideias, leva suas experiências, aprende experiências novas, né? Tem aquela troca de conhecimentos. Então é um local privilegiado realmente. Então a prática social, não sei se está aparecendo meu joelho aí, a prática social
como prática social, né, a escola acaba sendo aí um local privilegiado da educação, tá? Porque é um local ali onde meio que tudo acontece. O tópico de baixo: devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade para todos. Isso aqui a gente meio que já falou lá em cima, tá? Vamos trabalhar em defesa de uma educação pública, tá? Educação que seja direito de todos, gratuita. Lembra do que eu falei lá dos anos 90, lá, escola vigarista miserável, que fazia famílias comprar uniforme escolar, comprar livros didáticos? Gente, pior do que nós, tinha uma família que era uma família evangélica até, e os pais tinham 6 filhos, ou 7, se eu não me engano, né? Desde o ensino médio lá, né? Bastante filhos. E eles eram muito pobres. Gente, chegava a dar dó, porque os meninos e as meninas, eles iam para a escola com a mesma roupa que eles iam para a igreja. Os meninos iam com aquela camisa social, calça social, todo mundo ria deles, sapato social, porque eles não tinham outra roupa. Então eles iam com a mesma roupa que é para a igreja, né? E todo mundo ria deles. Isso era muito triste. Gente, eu lembro até hoje, eu não vou falar o nome, porque não é um nome comum, né? De repente aí, né, fica uma coisa chata, mas eu lembro até hoje o nome do menino que estudava comigo. E a irmã dele era a mesma coisa. Gente, ela ia com aqueles vestidos, sabe aqueles vestidos cristão, bem assim, com babadinho e tal. E todas as meninas riam dela. E olha que situação, por quê? Porque era pobre. Aí me vem a escola e me arruma um uniforme escolar. E imagina para aquela família ter que comprar um uniforme para 6, 7 crianças. E os pais, pensa que os pais ajudavam? Tipo, vamos doar um uniforme para aqui? Não, comprei pro meu filho, cada um que se vire. Ninguém mandou ter um monte de filho, tá? Então, gente, aqui no segundo tópico, né, nós temos que trabalhar em defesa de uma escola pública gratuita, tá? Democrática, gratuito nesse sentido, tá? Não cobrar nada. A criança, o jovem, tem o direito de entrar ali, estudar sem cobrança. Quer uniforme? Hoje dá, né? Dá uniforme, dá refeição, dá óculos, dá cesta básica, dá leite, dá tudo. Mas na época não tinha, então na época que esse texto foi feito, né, trabalhar aí em defesa dessa escola gratuita também. Democrática, o que é democrática? Eu acabei de falar, né, troca de ideias. Você não pode chegar lá, o aluno tem que só ouvir e o professor sabe de tudo. E inclusiva, que aceita as crianças aí que têm necessidades diferentes. Não quando a gente fala de inclusivo, pessoal, não é só criança cadeirante, criança com síndrome de Down, criança com autismo, não. Muitas vezes a inclusão, ela também entra, por exemplo, naquela pessoa. Hoje tem diversos tipos de transtornos, né? E isso entra como inclusão também. Não é que a pessoa é doido, ele tem problema, mas às vezes é uma pessoa tímida, uma pessoa recatada, tá? Entra no caso como inclusão também, tá? Ela precisa ser respeitada. O professor mete o aluno lá na frente, lá, quer que ele explana para uma sala inteira, a pessoa, não sai nada, né? A pessoa, coitada, perdão da expressão, só falta vomitar ali na frente, tanto nervoso. Mas deixa ele fazer um trabalho no papel. Gente, ele faz um trabalho de 15 páginas. Mas bota ele na frente de uma sala, não sai nada. Então, gente, essa questão da inclusão também. É você respeitar as diferenças da pessoa. E também de qualidade social para todos, tá? O que é qualidade social? Gente, qualidade social entra um pouco nisso que eu falei, essa questão do bullying, né? De você garantir ali que todos tenham direito, acesso à escola, e que sejam respeitados de acordo com suas condições e gostos também, né? Porque os únicos gostos que querem ser respeitados são aqueles que pintam cabelo. Gente, eu já pintei muito cabelo na minha vida, então não pensa assim que eu tô recriminando. Mas assim, que pinta cabelo, bota piercing, faz um monte de coisa, esse aí quer ser respeitado. Mas ele não respeita, por exemplo, aquele coitadinho que às vezes vai com aquele tênis chinesinho, aquela calça já batida jeans, né? Uma camisa estilo Augustinho da Grande Família, porque muitas vezes ele não tem, né? E aí essa pessoa não respeita a condição do outro, tá? Então, qualidade social também, gente, também entra nessa questão aí, tá? Da pessoa poder transitar por uma escola sem estar sofrendo qualquer tipo de preconceito, muitas vezes até pelos próprios alunos. Tópico de baixo aí: é fundamental a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades de educação básica. Gente, é fundamental aí a universalização do acesso, ou seja, gente, tem que ter o acesso garantido, a ampliação da jornada escolar e também, gente, a garantia da permanência. Não adianta você tem que garantir a vaga para o aluno que precisa, que deseja, que precisa, que é obrigatório, e tem que garantir também a permanência, tipo assim, porque esse ano você está estudando, mas ano que vem eu não garanto que vai ter vaga. Não, cara, você tem que garantir a vaga dele. Como assim? Esse ano ele está estudando, ano que vem não tem vaga. Você não sabe se tem. Tem que garantir a permanência dele na escola também.
e uma permanência bem sucedida, tá? Garantindo ali que a criança não fica assim, tipo, ó, eu vou ver se eu consigo. Ó, eu acho que consegue, viu? Fica tranquilo. Meu, você bota uma família em pânico ali, pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir a vaga? Não, você sabe, meu, você tem que garantir e pronto, acabou. Então quando fala assim, bem sucedida, né? Garantir uma vaga ali, mãe, fica tranquila que a tua vaga tá garantida. Joia? Para crianças, jovens e adultos, ou seja, em todas as etapas aí, ó, tá aqui embaixo, em todas as etapas e modalidades da educação básica, tá? Então, toda a educação básica, gente, dos 4 aos 17 anos, final dos 17 anos ali, da educação infantil, 4 anos, lembra lá que eu falei, uma educação infantil da creche. Da educação infantil até o ensino médio tem que estar garantido a vaga, a ampliação de jornada e também a permanência desses alunos na escola até o fim do ciclo aí, tá bom? Vamos aqui pro próximo. É indispensável à escola, portanto, socializar o saber sistematizado. Gente, o que é socializar? O que é saber sistematizado? Gente, famoso português, matemática, história, geografia, continha de mais, continha de menos, né? Aprender a ler, escrever, silabar, trabalhar com o nome. Isso aí é o saber sistematizado, que você tem que ensinar. Não tem como você falar assim, não vou ensinar isso. Tem que ensinar. Mas socializar esse saber sistematizado. Por que socializar? Gente, antigamente era trabalhada aquela cartilha diabólica, demoníaca, insana, chamada Caminho Suave, que era uma cartilha mecanizada, que nenhuma lição tinha ligação com a outra. A gente, aborta, gente, eu não falei isso. C-A-K, S-A-Sa, sapo, cavalo, casa. Gente, não, hoje é trabalhado o que? A socialização, temas a partir da realidade das crianças, né? Por exemplo, vocês podem falar assim, pode passar um desenho, né, para as crianças assistirem. Vocês viram lá a lição? Por exemplo, o Shrek, né? Vou dar o exemplo do Shrek de novo. Vocês viram lá, o ogro, ninguém gostava dele, tinha medo porque ele era diferente. Quando conheceram, viram que ele era bonzinho. Vocês viram que a princesa lá, que era bonita, ela tinha um segredo, né? E vocês viram o burro, também vivia dizendo, vocês viram quanta gente diferente acabou virando amigo e se respeitando, e você vai trabalhar isso. E aí a criança vai querer contar, porque na minha casa, e aí eles começam. Essa socialização é muito importante, é socializar o saber sistematizado. Você vai trabalhar uma conta ali, e aí criança, vocês acham que qual que é o resultado aqui? É tanto. Vocês acham que se eu juntar o C e o A vai dar o quê? Né? Vai fazer igual o Superman, é C-A-S-A. Ai meu Deus do céu. 20 anos de magistério jogado no lixo. E aí, vocês têm que perguntar para a criança vai chutar, ela vai errar, e essa socialização desse saber sistematizado é muito importante, tá? Não o professor falar, gente, é o seguinte, C-A-K e pronto, acabou. Não. A criança vai falar, vai entrar no Superman de novo. Gente, eu tô perdido, cara, eu fui vítima da minha própria língua. A criança vai falar assim, mas se é C com A é Sá, né? E o professor tem que explicar, não, C com A é K, viu? Não vai no barulho de Super Malva, não. C com A é K. E aí vai explicar, mas ele tem que deixar a criança participar. Então é essa socialização de saber sistematizada. É você pegar aquilo que tem que aprender, né, que tem que passar para as crianças, mas permitir aí que a criança possa debater com o professor, tá? Para que ela tenha uma melhor compreensão. E não, pessoal, que a criança fique simplesmente ali recebendo informação e não entendendo nada. Segundo pontinho aí, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. Isso aqui entra Jean Piaget, né? Jean Piaget, que defendia muito, pessoal, o contato direto com o objeto de estudo. O que é contato direto? Super Malva, que nós temos aqui? Temos aqui um mouse, né? Um mousezinho, né? Que a gente... um mouse não, vai. Vamos um negócio mais simples. Aqui é uma garrafa, O que tem nessa garrafa? Cachaça, tequila? Não, tem água, porque eu já tô com sede. Uma cachaça. Apesar que depois de eu falar se é assar, vocês vão achar que é cachaça mesmo. Então assim, vamos aprender sobre a garrafa. Para que serve uma garrafa? Para pôr café, para pôr leite, para pôr água, né? Para que mais serve uma garrafa? Bom, dependendo, se o pau de macarrão estiver quebrado, a gente pode amassar ali uma massinha de pizza. Mas nós vamos trabalhar sobre isso, para que serve, para que foi criado, qual foi a necessidade, como surgiu a necessidade de criar uma garrafa. E a criança, se ela tiver uma garrafa ali, que ela possa ver, ela vai ter uma compreensão melhor. Bom,
E Superman, se eu for dar uma aula sobre carroça, vai ter que dar uma carroça lá na sala de aula? Não. Mas você vai dar uma aula de carroça para quem? Para uma criança da área rural, onde ele vê carroça todo dia. Na área urbana, praticamente não vê, é muito difícil ver uma carroça, né? Você vai ter que trabalhar, mas vai ser uma coisa mais, um pouquinho mais por cima ali. Na área rural, você vai trabalhar carroça, né? Então você vai chegar, Superman, mas vem cá, isso aí não volta na época do jesuíta, que a educação é diferente? Não, ela não é diferente, só que você está trabalhando com a realidade do público, tá? Não é que ele vai aprender sobre carroça porque ele vai ter que trabalhar de carroça, gente. Mas ele está trabalhando com, por exemplo, você vai trabalhar a roda, você vai trabalhar a suspensão, você vai trabalhar a física, você vai trabalhar um monte de coisa utilizando o quê? A carroça, porque ele conhece, porque ele tem contato com aquilo fora da escola. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo, um bairro nobre de São Paulo, Morumbi. A criança do Morumbi, de Higienópolis, ele vai aprender o quê? A suspensão de um carro, né? Normalmente é uma Mercedes, uma BMW. Aí ele vai aprender a suspensão, a velocidade, o peso, aquela coisa. A criança da rural, claro que hoje tem carros lá, né? Mas vou dar um exemplo aí, vamos voltar um pouco, não tinha tanto carro assim. A criança vai aprender o mesmo material, só que utilizando objetos da realidade dela, que foi uma coisa que Paulo Freire, gente, não foi eu, foi Paulo Freire quem defendeu isso aí durante quase a vida toda, tá? Trabalhar com a criança de acordo com aquilo que ela tem contato. Não é possível você ficar ensinando para uma criança sobre coisa. Por exemplo, você vai falar para mim sobre as propriedades de uma Ferrari, de uma Lamborghini. Gente, acho que eu nunca vi uma Ferrari na minha vida. Na rua eu acho que eu nunca vi, nem Lamborghini. Então assim, você tem que falar sobre, né, os carrinhos mais populares aí, nível Supermalva, tá? Então por isso que eu tô falando para vocês. Fazer com que os alunos, o saber deles seja criticamente apropriado pelos alunos, tá? E dessa forma você vai ter que trabalhar o quê? Sempre com objeto de estudo, trabalhar com coisas que esteja ao alcance deles, né? Vamos trabalhar fruta, vamos trabalhar maçã, banana, pera, laranja, que é aquilo que eles têm contato. Você vai trabalhar, por exemplo, vou inventar uma fruta aqui, ó. Perianto da Malásia, vai, pronto. Tem uma fruta lá, que é uma fruta suculenta, você faz um doce, ela é azedinha, ela é docinha, ela é macia. Pô, tem isso aqui no Brasil? Não. Tem isso no bairro da criança? Não. Vende isso na feira que a criança frequenta? Não. Você tá de brincadeira comigo que você vai falar de uma fruta dessa, né, meu? Então você vai trabalhar as propriedades da fruta, vitamina C, essas coisas, com a laranja, com limão, com a acerola, né? Outras vitaminas aí, utilizando outros alimentos, mas alimentos que ele tenha contato. Não é que você vai levar uma laranja, uma maçã na escola, vai levar uma fruta qualquer na escola, uma jaca, né, na escola, você não vai levar. Mas a criança tem contato com isso fora da escola, tá? Então é importante aí que seja o saber dele seja criticamente apropriado. E outra coisa, quando você fala de criticamente apropriado, também você tem que significa que você tem que garantir o aprendizado da criança, tá? Se você está explicando, ele não aprendeu, você tem que procurar outras formas de trabalhar. E aí fica a dica do Supermalva, né? Trabalhar com objeto de estudo, tá bom? A criança tem que ter contato. Ajuda bastante. Então, assim, tem que fazer. A escola tem obrigação, o professor tem a obrigação de fazer com que a criança se aproprie daquilo que está sendo ensinado, tá? Não se precisa dizer, eu ensinei, se ele não aprendeu, o problema dele. Isso aí não pode acontecer. Aliás, ó, olha eu falando besteira aqui. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, tá? Saber popular. Esse Supermalva aponta para Supermalva de novo. Gente, o que eu venho pregando desde o começo da aula? Tô cansado já de falar de função social da escola, vocês não têm noção. Então assim, aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos. Primeiro você tem que conhecer o seu público. Primeiro você tem que chegar, conhecer a história das crianças, ouvir a história deles, qual pai é separado da mãe, qual mãe trai o pai, qual pai foi pego em adultério, qual pai foi pego roubando galinha. Tem que conhecer a história das suas crianças, tá? Saber, olha, porque na minha casa a gente dorme à noite, né? E tudo no mesmo quarto. E a cama do meu pai e da minha mãe, eu acho que ela tá velha porque balança a noite toda. Eu não sei, só venta naquela cama. Na minha não balança, mas a deles balança. Tadinho do meu pai e da minha mãe, né? Preciso comprar uma cama nova para eles. Gente, tem que conhecer a realidade da sua criança. Professor, porque na minha casa, quando a gente vai no banheiro, tem que pegar um balde e jogar, porque não tem descarga. Professor, porque a gente usa a vela, porque não tem energia elétrica na minha casa. Tem que conhecer, gente. Faça umas brincadeiras aí para a aula ficar mais gostosas, mas falando sério. Tem que conhecer o seu público, a história das suas crianças, quem mora... Eu, por exemplo, gente, fui uma criança frustrada, fui criado pelos avós, né? Eu lembro até hoje, terceira série, que hoje seria o quarto ano, né? Na época era a terceira série, hoje é o quarto ano.
Terceira série, 1987, professora Neide, cabelo curtinho, encaracolado assim. Gente, em terceira série, eu cheguei, por exemplo, Dia das Mães, a professora foi lá, deu uma atividade lá, era um cartão, tinha que fazer o cartão, pintar, escrever uma mensagem, recortar e entregar pra mãe. E eu fui lá, fiz o cartão do jeito que ela pediu tudo e entreguei na mão dela. Ela falou, não, é pra você entregar pra mamãe. E eu falei assim, eu não tenho mãe. Puta, velho. Eu tinha 9 para 10 anos. Eu tinha 9 anos. Isso, eu não tinha completado 10, porque eu só completo 10 em outubro. Eu não completo mais 10, galera. Eu só faço aniversário em outubro. Então eu tinha 9 anos de idade, né? Era Dia das Mães, mês de maio. E a professora olhar para um aluno e falar, não, mas olha, você não tem a sua vovó? Mãe é a que cria, né? A sua mamãe é a sua vovó. Mano, tenta ensinar isso pra uma criança de 9 anos, que mãe é a que cria. Pra mim, eu não entendia que a minha avó era a minha mãe, porque ela me criava. Então, gente, você tem que conhecer o seu público. Por isso que hoje é comemorado o Dia da Família, não o Dia da Mãe, do Dia dos Pais. Provavelmente gente, não é discriminação por periferia, porque eu moro na periferia. Mas, normalmente periferia, gente, é muito difícil criança que tem o pai e a mãe casado. É muito difícil. Muitas vezes não mora nem com o pai e com a mãe, que mora com os avós, igual foi a minha situação, por exemplo, tá? Então você tem que conhecer o seu público, gente, tá? Não evitar esse negócio de trabalhar Dia das Mães, Dia dos Pais, porque aquela criança que não tem, você não vai conseguir fazer ela entender que mãe é a que cria, tá? Ela não vai entender isso. Então, você tem que conhecer primeiro o seu público, tá? Primeiro as suas crianças, para depois você montar seu planejamento em cima delas, tá bom? Então você tem, aí depois, o que é o saber científico? Aquilo que você tem que passar para as crianças, tá bom? Então você tem que aliar esse saber científico com o saber prévio deles, aquilo que eles já conhecem, aquilo que eles já sabem, aquilo que eles têm contato, para poder então começar a trabalhar. Você tem que fazer, tá? Aliar isso, ligar aquilo que você tem que ensinar com a realidade deles, que entra naquilo que eu falei, né? Vai ensinar sobre um rio? Vou ensinar sobre aqui em São Paulo, sobre o rio Tietê, que fica lá em São Paulo. Pô, a criança não sabe, ela nunca foi lá, ela nunca viu o rio Tietê. A não ser na televisão, mas ela nunca viu. Então, você vai falar de poluição da água, você não vai falar do rio Tietê, você vai falar daquele córrego que tem no bairro da casa dela. Então, tá? Isso é aliar o saber científico com o conhecimento prévio deles, tá? Você vai trabalhar ali aquilo, eu preciso trabalhar a poluição da água, você vai trabalhar com aquele córrego do bairro, não vai trabalhar com o rio Tietê, esquece o rio Tietê. Gente, a criança não tem contato com aquilo, joia? Adotar uma gestão participativa no seu interior. Gente, é indispensável a escola adotar uma gestão participativa. Aí entra o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 14 da LDB, né, que fala da gestão democrática. Ou seja, a gestão da escola não pode chegar e falar assim, vai ser feito assim. É feito uma reunião com um grupo de professores, com os pais, que inclusive, gente, entra em outro assunto que eu vou fazer aula também, que é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é feito todo ano por escola, porque a região, cada escola tem uma realidade diferente da outra, certo? Então, sempre a escola precisa adotar uma gestão participativa no seu interior, tá? Nunca diretor, ou professor, ou coordenador determinar nada, tudo tem que ser feito pelo grupo, sempre tendo em vista o educando ali como protagonista, tá? É indispensável a escola contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Galera, eu nem tenho que falar nada, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu nem preciso explicar. Constituição Federal de 1988, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, ou seja, galera, na escola você trabalha 50%, os outros 50% tem que trabalhar em casa. Não adianta a escola ensinar, olha, fez xixi, tem que dar descarga. Chega em casa, a família fala, só dá descarga se for o número 2, viu? Para economizar água. Então não tem como, galera, você ensinar a criança 100% na escola. Então tá aqui, ó, artigo 205 da Constituição. A educação, ela é um direito de todos e dever do Estado. O que é Estado? Governo. E da família, tá? Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tá? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a escola vai muito além de ensinar a ler e escrever, tá bom? Ela vai formar o cidadão ali, um bom cidadão, com caráter, com uma boa personalidade, joia? LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? De 1996. Título 1, que fala da Education. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Aí entra a questão da família,
tá? Ó, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Nossa, Supermal, entendi nada. Você pode traduzir pra gente? Traduzo. A educação, gente, ela abrange aí processos formativos. Primeiro, ele se desenvolve na vida familiar. Gente, um ambiente familiar harmônico, ele garante que a criança ela tem um desenvolvimento muito melhor na escola. Uma criança que vive num ambiente de brigas, de discussões, sabe, uma coisa assim, não tem uma qualidade de vida, ele chega na escola, ele não consegue pensar em nada. Ele não consegue se desenvolver, porque ele só pensa, me perdoa a expressão, que a vida dele é uma merda. Então, por que ele está ali na escola? Ele não consegue compreender. É muito importante esse desenvolvimento na vida familiar, que é uma vida harmônica, né, com uma convivência harmônica. Isso foge do nosso controle, gente. A gente não pode chegar para a família e falar, você tem que ter um ambiente harmônico lá. Quem sou eu, né? A educação também abrange esses processos, né, que se desenvolvem aí também na convivência humana, ou seja, convivência com diversas pessoas, no trabalho, nas instituições de ensino, que são as escolas, né, nos movimentos sociais. O que é movimento social? Qualquer movimento que envolva várias pessoas aí, né, uma festa de aniversário, por exemplo. Organizações da sociedade civil e também manifestações culturais, como shows, feiras do livro, entende? Mais ou menos isso. Teatros, né, cinema. O artigo parágrafo 2º, né, do artigo 1º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Gente, o que é mundo do trabalho? Já sei, tem que estudar para arrumar um emprego. Não, aí é mercado de trabalho. Mercado de trabalho, ele está direcionado a quê? Emprego, meio de vida, né, sobrevivência. Mundo do trabalho é o contato do homem com a natureza, contato do homem com o mundo. Ou seja, eu moro numa periferia, a minha rua não tem asfalto, mas eu quero que asfalte. Então eu vou lá, vou escrever uma carta, vou sair pedindo para todo mundo assinar um abaixo-assinado, vou levar para os vereadores, vou levar para o prefeito, vou levar para quem for, eu quero a minha rua asfaltada. Então essa pessoa está transformando a sociedade. Você vê, foi uma ação social que ela criou. Tá? O mundo do trabalho é o homem transformar o seu meio, o meio ao seu redor para melhor, para que ele melhor possa conviver. Olha, não tem luz elétrica na minha rua. Olha, não tem saneamento básico no meu bairro. Né? Então o mundo do trabalho a escola ela tem que preparar a pessoa para o mundo do trabalho, que é o quê? O contato do homem com o exterior. O homem não acha assim, que eu sei ler e escrever, pronto, acabou. Não, ele tem que estar preparado para falar, não está bom, nós temos que melhorar. Joia? E também a prática social. O que é prática social, galera? Se tornar aí uma pessoa que tenha condições de viver em sociedade, né? A gente não fala aí quando uma pessoa comete um crime, vai preso, fala, ele não tem condições de viver em sociedade. Por quê? Porque ele não sabe respeitar os direitos das pessoas, né? Aquilo que é certo, que é errado, não respeita as leis. Então, a educação, ela tem que a educação escolar, ela tem que se vincular ao mundo do trabalho, ou seja, o contato do homem, do ser humano com o seu meio, e também vincular-se à prática social, ou seja, ele se tornar um cidadão que sabe respeitar, cumprir as leis. Joia? Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Agora entra aqui o trabalho de ganhar, né, o trabalho de ganhar pão aí, tá? Qualificação para o trabalho. Então a educação, ela como dever da família e do Estado, a família tem que orientar a criança ali, direcioná-la para os bons caminhos, e o Estado, né, enquanto ensino sistematizado, que seria as escolas, tá? Tem que ser baseado no princípio da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E a finalidade está aqui, né? É o pleno desenvolvimento do educando. O que é pleno desenvolvimento, gente? Preparo dele para o exercício da cidadania, para o contato dele com o seu meio, para futuramente arrumar um trabalho, para também ter o seu meio de vida, tá? Então a educação, ela vai além de ler e escrever. Ela tem uma finalidade, o pleno desenvolvimento do ser humano. Gente, outras concepções de educação. Tudo baseando aí na função social da escola. Bom, segundo Paulo Freire,
A formação do sujeito ela tem que contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e de sociedade, sua sociedade. Então, assim, Paulo Freire defende que o quê? Quem é que vai definir, que vai traçar o meu caminho? Eu, tá? Então, cada indivíduo vai definir ali como ele vai traçar o seu caminho de acordo com o seu gosto. Aí nós voltamos lá para 1990 com o filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que os pais, o pai era médico, o filho tinha que ser médico, o pai era advogado, o filho tinha que ser advogado. E aquele professor, que era o Robin Williams, ele não aceitava isso, ele dizia assim, meu, tá errado, cara. Pô, você quer ser ator de teatro? Você tem que ser ator de teatro. Agora você vai ser médico porque o seu pai quer? Tá errado, você tem que seguir o seu caminho. Tá? Então Paulo Freire defendia muito isso. B. Formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e também participativo. Então você tem que formar um cidadão completo, galera. Um cidadão ali que saiba o seu lugar no mundo e que saiba como transformar, não. Que saiba ali que ele pode transformar o seu meio, que ele tem o direito à opinião também, respeitando, claro, sempre os limites ali, seu e do próximo, né? Então ele defende muito assim que o cidadão ele tem que construir conhecimentos, atitudes, valores, né? E tem que se tornar aí um estudante solidário, crítico, ético e participativo, não aquele estudante que ouve tudo calado. Gente, José Geraldo Bueno também, uma outra concepção aí por José Geraldo Bueno. Construção de um sistema de ensino que possa que possa se constituir em fator de mudança social. Gente, isso aqui está bem engajado no que eu estou falando até agora. Mudança social é o quê? Não tá bom? Nós temos que melhorar, tá? E nunca aceitar as coisas como elas são. O ser humano ele está sempre em processo de construção, tá? E transformação. B. Responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, de formação. Aqui nós estamos falando da escola, tá? Que é primordial aí da escola, né? Ser responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, de formação do cidadão e constituição do sujeito social. Então, assim, a escola ela precisa garantir aí o acesso à cultura, né, das crianças, né? Não digo assim, ficar fazendo excursão para cinema e teatro, que não dá para fazer isso o tempo todo, mas pelo menos fazer a divulgação, né? Ou até mesmo ter um teatro na escola, desde que seja gratuito, ou até mesmo como a gente faz, né? Passar ali vídeos semanais ou mensais, de modo a mostrar realmente para as crianças ali o contato delas com a cultura, com os objetos culturais do seu país, né? Do seu meio, da sua geração. E também formação do cidadão e constituição do sujeito social, que eu já estou cansado de falar aqui, né? Que é a pessoa agindo sobre o seu meio. C. Distinção, função da escola também aí, função social da escola. Distinção entre a função da escola em relação à origem social dos alunos trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade dessa instituição. Ou seja, não, vou ler o resto depois eu explico. Por outro, parece ter desembocado novamente numa concepção abstrata de escola, em particular em relação à escola pública, como sendo aquela que, voltada fundamentalmente para a educação de crianças das camadas populares, cumpre o papel de reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção do status quo. Então, pessoal, aqui está falando sobre distinção entre a função da escola em relação à origem social. Então, colocando, tem aquele como que chama, tabu, né, na sociedade, de que escola pública é para pobre, escola particular é para rico. E não, gente, tem muita gente aí de famílias boas que estudam em escola pública, porque os pais falam, você vai estudar e você vai mostrar que você pode chegar lá, tá? E a escola pública tem lutado sim para estar cada vez mais com uma melhor qualidade de ensino, tá? Mas por mais que tenha tentado fazer isso, parece que sempre a gente vai voltando para aquela coisa, né? Que a escola pública ela tem que ensinar coisas voltadas ali para a vida do pobre, e a escola particular trabalhar de uma forma mais voltada para a vida do rico, tá? E essa segregação aí que a gente precisa mudar. Parece que, como sempre, os responsáveis pelas políticas sociais, ou seja, o governo, né? Entre elas da educação em nosso país, eles encontraram um novo bode expiatório, as unidades escolares. No passado foram os alunos, por suas carências e dificuldades, os professores e a sua falta de formação, como se essa falta de formação não fosse produto das políticas educacionais, né?
Agora parece que se transfere essa função social à escola. Então, gente, o que o José Geraldo Bueno ele fala nisso aqui? Né? Parece, como sempre aí, os responsáveis aí pela política, pelas políticas sociais, inclusive a escola, eles sempre acham alguém a quem culpar. E hoje é a escola, né? Antigamente era o aluno, ele não aprende porque é burro. Depois, porque o professor não tem a melhor formação, né? Não é preparado para dar aula. Agora joga tudo na escola, né? Se o cara cresce e vira um bandido, é porque a escola não orientou ele direito. Pô, mas vocês estão de sacanagem com a gente, né, velho? Então isso aqui é meio que um protesto que o José Geraldo faz aí, né? Precisamos tirar esse estereótipo aí de dizer que tudo é culpa da escola, tudo é culpa do educador. Se o aluno passa é porque ele é inteligente, se o aluno repete a culpa é do professor, se o aluno vai virar um delinquente lá no futuro é porque a escola não orientou ele no caminho certo. Mano, então aqui é um protesto do José Geraldo. Obrigado aí, em solidariedade aos professores, à instituição escolar, que nós fazemos o nosso melhor, mas tá lá, a educação é dever do Estado e da família. Não adianta trabalhar 50 e a família não trabalhar os outros 50. E outra coisa, em colaboração com a sociedade, como a gente pode ver aqui em cima, ó, aqui, ó, colaboração, dever do Estado e da família sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, galera, tá? Então, assim, a sociedade, o meio em que vive também. Pô, você tá ali, tem uma escola, os caras vai fumar, não vou nem falar o nome de droga aqui, né? Vai fumar droga na porta da escola. Pô, cara, ele tá mostrando pra criança o que? Ó, você tá perdendo tempo de aprender, né? Você tem que fumar, você tem que usar droga aqui. Pô, então, assim, a sociedade tem que colaborar também, né? Você tá vendo uma criança passando, tem uma lixeirinha do lado, você vai lá e você joga um papel de bala no chão, um papel de cigarro no chão, você tá mostrando para aquela criança que o quê? Que ele tem que se tornar um cidadão horrível, né? Como você é. Então, isso aí são coisas aí que cabe à sociedade. Então, cabe a todos, pessoal, a formação da criança e do jovem, tá? Colaboração da sociedade, é dever do Estado e da família, tá? Todo mundo tem que fazer o trabalho de formiguinha para a formação de ser cidadão e não fazer como os órgãos governamentais vêm fazendo hoje, jogando isso na conta das instituições. Pablo Gentili. Visão neoliberal da função social da escola. Na perspectiva dos homens de negócios, nesse novo modelo de sociedade, a escola deve ter por função a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Então, Pablo Gentili aqui ele narra sobre a visão neoliberal da escola, né, social da escola, e que hoje volta um pouquinho naquela questão do tecnicismo, naquela época do tecnicismo em que a escola virou curso técnico, na verdade, né, não tinha preocupação em formação do cidadão, mas teve a Revolução Industrial e tipo assim, vamos meter ensino técnico aí, né, vamos ensinar o cara a ser torneiro mecânico, ser auxiliar de escritório, datilógrafo, porque é isso que o mercado precisa. E ele está colocando aqui, né, que na perspectiva dos homens de negócio, a escola hoje é meio que ela tem essa obrigação de preparar o jovem para aquilo que o mercado está pedindo, né? E não é bem isso que a escola tem que ser. A escola tem que formar o cidadão pelo cidadão. B. A educação escolar ela deve garantir as funções de classificação e hierarquização dos postulantes aos futuros empregos. Para os neoliberais, nisso reside a função social da escola. Semelhante desafio só pode ter êxito num mercado educacional que seja ele próprio uma instância de seleção meritocrática, em suma, um espaço altamente competitivo. Então, a visão do Pablo Gentili aí é uma visão bem mercantilista, né? Ou seja, a escola ela já tem que mostrar desde cedo aí a competitividade, só entra o melhor. Se você não for o chefe, vai ser o empregado. Se não for o empregado, vai ser o desempregado. Então, uma visão bem mercantilista aí do Pablo Gentili. Gente, uma conclusão aí da nossa videoaula sobre a função social da escola. Compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade. Eu nem tenho que explicar essa frase, porque eu estou falando isso desde o começo, né? O cidadão, você formar o cidadão de uma forma integral, você formar um cidadão capaz de transformar o seu meio para melhor, de não aceitar tudo calado. Será que tem mais alguma coisa aqui? É isso aí, pessoal, ó. Acabou aí a nossa aulinha, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Eu não tenho muito o que explicar aqui nessa conclusão, porque, gente, eu esmiucei muito detalhadamente toda a nossa videoaula, tá? Então, assim,
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca no comentário, estando ao meu alcance aí. Assim que eu visualizar, estarei respondendo para todos vocês. Uma boa aula para vocês, bons estudos, galera. Não esqueçam aí de se inscrever, de dar aquela curtida, compartilhar com os colegas que estão estudando, porque afinal de contas, conquista, conhecimento sem contribuição não tem significado, né? Então, uma boa aula para vocês. Até o nosso próximo encontro.